Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos aqui reunidos, eu aqui falando, você aí escutando a palavra do Senhor. Temos um só objetivo: entender os caminhos que nos levam a Deus, viver com Deus, para depois ter Deus por toda a eternidade. Por isso, precisamos da luz, da força do Divino Espírito Santo, nesse momento, que Ele venha sobre mim para me iluminar, para me encorajar, para me dar força, e sobre você, para que você possa entender o dom do entendimento, e depois o dom da piedade, para entendendo, colocar em prática as coisas piedosas de Deus, as coisas santas de Deus. Que Nossa Senhora, a toda pura, toda santa, aquela que ouvia a palavra de Deus, meditava a palavra de Deus e guardava no seu coração a palavra de Deus, que ela nos ajude também, cobrindo-nos com seu manto protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, vimos no nosso último vídeo o primeiro degrau, ou melhor, o primeiro fundamento para a santidade colocado por Santo Agostinho. Fundamento do humanismo, do ser humano, do ser humano. Se alguém não é humano, se alguma coisa não é humana, não pode ser santo. Mesmo uma pessoa, não sendo verdadeiramente humano, ele não pode ser santo. Humano que tem sentimentos, humano que tem uma vontade, que tem uma inteligência, que procura botar em prática os seus valores, corrigir suas fraquezas. Humano que sente como Jesus sentiu, que chora como Jesus chorou, que tem compaixão como Jesus teve compaixão. Esse é humano de verdade. Ser como Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Mas, sobre essa base da humanidade, do humanismo, Santo Agostinho coloca o ser cristão. O que significa ser cristão? Ser cristão significa ser seguidor de Jesus Cristo. Portanto, conhecê-lo, meditá-lo e depois viver com Cristo, por Cristo e para Cristo. Ser cristão é ser membro autêntico e verdadeiro da Igreja de Cristo. Isso é ser cristão. Membro autêntico, verdadeiro, atuante. Não apenas sou cristão porque sou batizado, sou cristão porque a minha família professa essa religião, sou cristão de costume, de tradição, mas autêntico, verdadeiro, atuante, praticante. Ser cristão é ser cumpridor dos mandamentos do Senhor. Cumpridor. Não só conhecê-los, mas vivê-los. Há muitos cristãos que não conhecem os mandamentos de Deus. E eu não falo só os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, mas as ordens que o Senhor nos dá, os desígnios que o Senhor traça para nós, os pedidos que o Senhor nos faz. Ser cristão é aquele que procura ver o que Deus quer de mim. Ser cristão é ser fiel às suas promessas batismais. Renunciar a Satanás, viver em paz, em harmonia com seus irmãos, ter fé, guardar essa fé, espalhar essa fé e viver essa fé. Ser cristão é aquele que é assíduo, constante na participação da vida sacramental. Um cristão deve comungar, o cristão deve se confessar, o cristão deve ser crismado, o cristão deve fazer o seu casamento na igreja. É o cristão.
Ser cristão é ser conhecedor e praticante da palavra de Deus. Está na Bíblia, está nos ensinamentos da igreja. Portanto, o cristão é aquele que conhece a Bíblia, tem a Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, reza com a Bíblia, medita a Bíblia e depois prega a Bíblia, prega a palavra do Senhor. Isso é ser cristão. Mas a palavra do Senhor está também explicada nos ensinamentos da igreja. Então, ser cristão não é simplesmente ser cristão católico. Eu sigo aqui a Bíblia, mas quando o Papa diz alguma coisa como doutrina da igreja, quando a igreja ensina a sua doutrina, eu não concordo, dizendo que ela é contrária a meus pensamentos, contrária à Bíblia, etc. Isso não é cristão. Se trata de um ensinamento da igreja, como por exemplo um dogma, a igreja não proclama um dogma de brincadeira. São séculos de estudo, de meditação e de oração. Aí sim é ser cristão. Quando você aceita, às vezes não entende, mas procura estudar, procura compreender, procura viver na fé. Esse é o cristão. É autêntico seguidor de Cristo, autêntico, verdadeiro seguidor da igreja de Cristo nosso Senhor. Isso é ser cristão. No começo da igreja, alguém escreveu uma carta de Agoneto, um personagem ilustre, estudioso, pagão, porém, mas que se admirava com a vida dos cristãos, aquela paz, aquela unidade, aquela caridade, aquela constância na prática das virtudes e, sobretudo, na caridade, na oração. E ele perguntou para um cristão: quem é, como é, o que é ser cristão? E ele então escreveu uma carta um pouco longa. Eu não vou ler a carta toda agora, a gente pode em outra ocasião fazer a leitura e a meditação. Agora eu queria só citar um texto. E ele diz: os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Bonito isso. O cristão é igual aos outros homens. Ah, mas é que eu sou cristão, eu sou brasileiro, não quero saber de outro que é italiano, francês, africano. Não me interessa. Não. Ele não se distingue, é igual a todos, aos africanos, aos italianos, aos franceses. Ele é um homem igual aos outros. E continua a carta: nem em alguma parte habitam cidades peculiares. Não. Guetos. Ali só pode morar quem é cristão. Quem não é cristão não pode morar. O cristão vive separado. Não, o cristão vive no meio dos outros. Nas cidades comuns, nas ruas comuns, nas casas comuns. O cristão não usa uma língua distinta. Não. Nós, na Igreja Católica, temos uma língua oficial para os ritos, para os documentos, para que todos possam entender o latim, mas todos nós falamos nossa língua. A nossa língua. Não temos nada de diferente dos outros. Ser cristão, aliás, os cristãos não vivem uma vida de natureza singular, especial. Não. Ser cristão é um anjo, ser cristão é distinto dos outros, é igual a todos os outros homens. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Aí sim está a distinção. Ele é humano, vive na carne humana, mas não vive segundo os desejos, a concupiscência, desejos carnais. O cristão procura se afastar disso. Cristãos
Eles moram na terra, mas são regidos pela lei do céu. Moram na terra, vivem na terra, como todos os homens, porém, Deus lá no céu é quem rege a sua vida, os caminhos do Senhor. E vai terminar mais um textinho da carta. Os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. Palavra de Jesus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É, do mundo corrupto, do mundo carnal, do mundo do pecado, do mundo da ganância, do ódio, do mundo da riqueza total e da indiferença com os irmãos que vivem na pobreza, na miséria, que não tem nada. Vivem no mundo, mas não são do mundo. Moram na terra, mas não são da terra. São as leis divinas que o governam. O cristão está na carne, mas não vive segundo a concupiscência da carne. Esse é o cristão, colocado sobre o humano. Ele é humano, igual aos outros, mas há uma coisa mais. É o céu que toma conta dele. É Deus que orienta a sua vida. Ele segue Jesus, a estrada que Jesus deixou para ir para o céu. Sim, humano, cristão, agora sim. Sobre isso, ele pode ser, essas duas bases, vem a terceiro degrau, ele pode ser santo. O santo, portanto, está alicerçado sobre a base humano-cristã. O santo é aquele que aspira à perfeição numa luta firme para a sua transfiguração. Ele é humano, ele é um cristão, mas quer chegar à perfeição, quer se transfigurar, ser uma criatura nova, um homem novo, uma mulher nova. O santo, aquele que busca seguir cada dia as estradas do Evangelho, cumprindo sempre a vontade divina. Sempre. E com todo amor, com todo carinho, mesmo quando é muito difícil, mesmo quando ele não entende. O santo, aquele que ama a Trindade Santíssima, o amor que é respeito, que é admiração, que é culto, que é aceitação, que é submissão à sua vontade divina, que é adoração. E demonstra todo esse seu amor, todo esse respeito à Trindade Santa, na caridade, na misericórdia para com seus irmãos, sobretudo os necessitados. É na caridade com os outros que o cristão, que o santo, demonstra o amor a Deus. Ele não cuida dos irmãos, não faz coisas boas para os irmãos, simplesmente para ter prestígio, para ser promovido. Ele faz por um amor que ele tem a Deus. Ordem de Deus, amor de Deus, aí pratica a caridade. O santo é aquele que vive numa constante oração. Oração, perfeita união com Deus. Ele está constantemente unido a Deus e por isso está orando, conversando, falando com Deus. Portanto, o santo, aquele que faz da sua vida uma oblação pura, pacífica, como diz São Paulo e São Pedro, para a glória e louvor da Trindade, para a maior glória de Deus. O santo, ele oferece sua vida, é uma oblação, é um sacrifício de louvor e de glória. Santo é aquele que se faz pequeno, humilde, para ser conduzido pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser santo se não for humilde, se não fizer pequeno.
como uma criança. Os grandes santos, os luminares, foram muito humildes, muito humildes. Eu conheci e falei com dois grandes santos, o Papa João XXIII e o Papa João Paulo II. Mais de uma vez, João Paulo II dizia: o que você acha disso? Qual é a sua opinião? E eu sempre disse: Santo Padre, eu sou um simples padre, o senhor é o Papa. E ele me dizia: mas eu quero sua opinião. E uma das vezes que eu estava em dúvida, quando eu dei minha opinião, ele disse: vou fazer como você está dizendo. Humildade total. Eu vi cenas na vida, meus contatos com João Paulo II, que me deixaram lá embaixo e ao mesmo tempo elevado. Cena de humildade, muita humildade, sem deixar de ser Papa, muita humildade. Como Jesus, sem deixar de ser Deus e quem enaltizou. Os santos são assim. Por isso Santa Teresinha queria ser sempre pequena, lá embaixo, humilde. E Deus faz maravilhas naqueles que são humildes, como fez em Nossa Senhora. Como fez a nossa beata Francisca de Paula de Jesus, conhecida entre nós como Inha Chica, tão humilde, tão pobre, ignorante, sabia ler nem escrever, mas toda de Deus, e Deus encheu aquela alma, aquela pessoa de carismas extraordinários. De onde lhe vinha a sabedoria? De onde lhe vinha o dom do conselho? De onde lhe vinham aquelas palavras cheias de sabedoria, de ciência, que pessoas importantes consultavam? É o santo. Na sua pequenez, ele é iluminado, fortificado, engrandecido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que habita nele, no santo. Caríssimo irmão, então, São Agostinho dizia: para chegar a esse grau de união com Deus, constante, de ser tudo imbuído de Deus, receber os dons de Deus, é preciso ser um bom cristão. E ninguém é bom cristão se não é verdadeiramente humano. Humano, cristão, santo. Essa é a caminhada. Mas se faz tudo ao mesmo tempo. Não é que eu sou primeiro humano, depois eu vou tratar de ser cristão. Não. É o humano que é cristão e que quer ser santo. Quer se transfigurar. E ele se transfigura com a graça de Deus, com a proteção de Deus, com a ajuda de Deus, ele se transfigura. Se ele de fato realmente quer, Deus lhe dará a graça. Caríssimo irmão, caríssima irmã, por hoje basta. A nossa conversa é muito simples, aliás curta, mas acho que suficiente. Muito obrigado por hoje. Sejam felizes e que Nosso Senhor abençoe todos vocês. Que Nossa Senhora esteja no coração de vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.